bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza aqui na UTV. Ao meu lado direito, a Monique Tayla, nossa entrevistada de hoje. Ela é estudante de Biologia Marinha e trabalha na Coordenadoria de Educação Ambiental da Praia Grande. Monique, seja muito bem-vinda também. Obrigada. Como começou o seu amor pela natureza? Eu acho que é uma coisa de infância, assim, sabe? Meus pais sempre me incentivaram a... Estamos andando na praia, vamos observar a natureza, né? Vamos recolher um lixo. Pequenas atitudes que a gente pode estar fazendo, que a gente está fazendo em prol do meio ambiente. Eu sempre tive liberdade também para ter muitos bichinhos em casa, assim. Então, eu morava em apartamento, mas eu tive coelho, eu tive codorna, uma pomba que caiu e eu levei para casa para cuidar e meu pai aceitou e ajudou a cuidar. Então, eu acho que essa aproximação com os animais deixa você mais sensível à vida, né? Deixa você mais sensível ao meio ambiente em geral. Você já começou a fazer biologia na faculdade? Já. Você nem pensou duas vezes? Não. Já eu sempre quis fazer biologia. E minha família é de São Paulo, né? Daí eu sempre tive a paixão pelo meio ambiente marinho. Foi uma paixão assim que me despertou desde pequena, aquela coisa de eu vou pra praia, sabe? Daí 15 dias antes falava, não, no tal feriado a gente vai viajar. Aí ficava aquela ansiedade de ver o mar e ver o mar. E por várias vezes, assim, na minha infância, eu fui pra cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E lá acho que foi um dos meus primeiros contatos, assim, realmente com a natureza, sabe? Eu acho a cidade maravilhosa, foi o primeiro lugar que eu acho que eu tive uma sensibilidade maior, porque eu aprendi a ver o mar e olhar e saber que aquela cabecinha que estava subindo ali era uma tartaruga. Nossa, é uma delícia. É uma delícia. E daí eu ficava na areia, numa ansiedade, assim, com a nadadeira e snorkel do meu pai, enormes, né? Esperando a tartaruga aparecer e colocava tudo, entrava na água sozinha e ficava procurando ela. Daí foi a primeira vez que eu nadei com tartaruga, sabe? Primeira vez que eu vi um cardume de golfinho. Então, eu acredito que foi assim que eu despertei o olhar, né? Porque as coisas estão acontecendo. A gente está andando na rua, a gente pode olhar com outras perspectivas, uma flor, um passarinho, né? E o mar é assim também. A gente pode olhar para o mar como tinha sido até então, né? E não ver as coisas que tinha nele. E daí acho que foi nesse momento que despertou, assim, uma... E quando você fez o seu primeiro trabalho, assim, que foi trabalho de verdade? Assim que eu entrei na faculdade, eu tive uma surpresa. Nos 3 primeiros meses eu fui trabalhar com resgate e reabilitação de animais marinhos. Tem os slides já? Filhotinho que vem, calha no nosso litoral e nem parece, né? Ele é tão pequenininho, tão forte. Esse golfinho, a gente não fez um estudo mais apurado. Provavelmente ele morreu por embolia, que é oxigenação no sangue, quando o animal sobe muito rápido para a superfície. Então esse ano a gente teve uma ocorrência enorme, né, de pinguins no litoral de São Paulo. Foram mais de 450 animais que apareceram mortos em questão de uma semana. Aí vocês podem ver como a tartaruga tá magra. Aqui pelo pescoço dela, você consegue ver que o animal está desnutrido, né? E por que ela estava desnutrida? Porque ela tinha comido lixo e com isso não conseguia mais se alimentar. Qual foi, Monique, seu segundo trabalho com o meio ambiente? Depois deste? Depois do Gremar, se não me engano, foi com a Ecofaxina, que era um trabalho que é o Ecofaxina? Então, a gente tem um problema sério em Santos, nos manguezais, que é a poluição dos manguezais, né? O manguezal, ele é um berçário de vida marinha e ele tem uma característica diferente, que é um cheiro forte, né, uma água escura. Então muitas pessoas confundem isso como se ele fosse uma área degradada já. E tem uma ocupação irregular num bairro lá em Santos que chama Vila Gilda. E são milhares de famílias vivendo em cima de palafitas, né, para dar só um resumo assim, básico da situação do bairro. São milhares de famílias vivendo em cima de palafitas e todo tipo de lixo deles é despejado diretamente no mangue, na janela da sua casa. Então tem um problema social e ambiental muito grande, porque tem proliferação de doenças, ambiental, porque não tem mais vida nenhuma naquele lugar. E um grupo de estudantes da minha faculdade viu a necessidade de fazer um projeto para recuperar essa área. Um projeto socioambiental, porque você não podia só pensar em meio ambiente, você tinha que pensar também na parte social dessas pessoas. Então foi daí que a gente estruturou a Ecofaxina. E ainda tá em ativa. A gente faz ações, a princípio são ações de limpeza do manguezal, né? Só que essas ações são simbólicas, porque na verdade a gente vai lá, faz a limpeza, retira toneladas assim, de lixo em uma manhã, só que a maré sobe e o lixo volta todo. Mas o que acontece, né? A população de lá vê a gente fazendo isso e começa a despertar o interesse. Por que eles estão tão preocupados
com o meio ambiente aqui, né? Por que eles são tão preocupados em retirar esse lixo? Então foi assim o primeiro momento que a gente conseguiu entrar nessa comunidade, eles são mais fechados, né? Aceitar um grupo de estudantes, querer fazer um trabalho com eles. E a partir daí, eles aceitando a gente consegue fazer um trabalho de educação ambiental lá dentro. Projeto Tamar. Você participou de uma ação também no Projeto Tamar, né? Então. Isso com quantos anos? Eu, no final do primeiro ano, eu fiz estágio no Projeto Tamar em Ubatuba. E foi sensacional, assim, porque eu gosto muito de tartaruga marinha, né? Era uma paixão de criança. E daí eu tive a oportunidade de fazer o estágio, foi super legal. Eu tive contato, por exemplo, tanto com pescador, né? Trabalho com comunidade caiçara, onde tinha as redes de cerco lá em Ubatuba, e a gente ia fazer uma conscientização com os pescadores. Tanto com o trabalho de visitantes, que era o centro de visitantes, que tem a base lá. E a gente atendia as pessoas, instruindo, falando qual era o trabalho do Tamar, contando tudo sobre as 5 espécies que frequentam o litoral do Brasil, porquê da preservação, como que era antigamente, como que o Tamar conseguiu reverter isso, né? Que antigamente era comum você se alimentar da carne da tartaruga, comer os ovos, e hoje em dia eles mostraram uma outra fonte de renda para as pessoas, né? Chegaram com uma sensibilização, com uma educação ambiental e conseguiram reverter esse quadro. A gente tem fotos, vamos ver, Projeto Tamar do Ibama. É a representação, uma réplica de como que é o ovo da tartaruga. Aqui é a alimentação nos tanques. Esse é um outro problema também, que não é foco do Projeto Tamar, mas acho que é bem válido a gente comentar, que é a questão dos tigre-d'águas, aquelas tartaruguinhas domésticas, sabe? As pessoas compram, não sabem que o animal vive tanto, que é um animal que... Tem umas que são agressivas. E eles são animais carnívoros, né? Eles precisam ter uma alimentação toda balanceada. E hoje em dia o que acontece? As pessoas acabam doando esses animais para zoológicos, para o Tamar. Então não é o foco de preservação do Tamar, mas eles mantêm essas tartarugas por educação ambiental. Daqui é a limpeza dos tanques, né? Porque depois de todo o trabalho durante o dia todo, a gente limpava aí os tanques para as tartarugas também. Essa é a limpeza das tartarugas, né? Esse é um evento que eu participei do Projeto Tamar, chama Viva a Mata, que é organizado pela SOS Mata Atlântica, onde eles convidam várias instituições que trabalham com a Mata Atlântica e com a nossa Costa Atlântica, né, os principais projetos de meio ambiente marinho do Brasil. E é um evento, acho que esse ano foram 4 dias e é uma troca de experiência fantástica, né? Qual foi o feedback que você recebeu e você percebeu que falta? Sim, eu acho que as pessoas hoje em dia, o ser humano, ele se coloca... É aquela visão antropocêntrica, sabe? Ele é superior à natureza, ele pode abusar de todos os recursos naturais, entendeu? Ele pode ter o domínio sobre o animal. E não é bem assim, sabe? Eu acho que uma planta, uma árvore centenária, por exemplo, ela sofreu adaptações, ela resistiu a inúmeras coisas que talvez a gente não resistiria. Então por que a gente é superior a ela, sabe? E o homem tem essa visão, assim, ele se acha muito superior. Eu acho que falta pro homem, para ver mais a natureza com os outros olhos, é a humildade. Você vai passar férias na Bahia, né? Como foi isso? No final do ano passado, em dezembro, eu estive em Barra Grande. Eu fui porque uma amiga minha estava morando lá. E a inicial eu ia passar as férias lá e tudo mais. Só que a gente viu a necessidade muito grande de fazer alguma coisa pela preservação dos recifes de corais de Itaipu de Fora, que é um lugar maravilhoso, paradisíaco, que tem uns corais que abrigam uma vida enorme, e a cada temporada tem uma degradação gigante, né? O que era para ser um final de semana, umas férias para descanso? Exatamente, virou o projeto fiscal do coral. Que foi esse trabalho que a gente fez com conscientização lá em Itaipu de Fora. Né, com a gente tem fotos, vamos passar essas fotos? Esse foi o logo que a gente montou do projeto. Aí é Itaipu de Fora, né? A barreira ali, toda aquela parte escura são os corais. Olha que lindo. É muito bonito mesmo. Monique, só aquela frase que você ouviu e que você não esqueceu. É algumas palavras do Dalai Lama, né? Tá escrito assim: moralidade, compaixão, decência e sensatez são qualidades que devem ser cultivadas na infância e reforçadas através da educação moral num ambiente socialmente favorável. E assim pode surgir e pode emergir, né, um mundo mais humano. Então é aquilo que a gente falou, assim, durante todo o programa. Acho que vai desde a infância, sabe? É uma coisa que os pais têm que plantar nas crianças. É isso.
Obrigada, Obrigada, adorei a Léo. entrevista, muito obrigada mesmo. Espero vocês semana que vem, quinta-feira, às 4 horas da tarde, tá bom? Até mais.